secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária. 15 dias do mês de fevereiro do ano 2012, 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes: Elias Rosa Cardoso, Celso Moraes, Irã Mendonça Cabral, Maria José Guimarães Cabral, Elecir Casagrande, Eliane Medeiros, James Gonçalves, José Henrique de Freitas, Luiz César de Castro Leão, Nilton Lima da Silva, Maxwell da Silva Gomes. Licenciado, vereador Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presidente: Elias Rosa Cardoso. Primeiro secretário: Irã Mendonça Cabral. Após a verificação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso. Foi lida e aprovada a ata do dia 14 de fevereiro de 2012. Com correção. Expediente: cria cargos e aumenta quantitativo que menciona. Projeto de lei número 20/2012. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. O vereador Irã Mendonça apresentou requerimento ao Superintendente Municipal de Trânsito, de números 33, 34, 35, 39/2012. Requerimento 36, 38, ao secretário municipal de obras. Requerimento 37, ao secretário de ação urbana. Requerimento 40, ao Superintendente Municipal de Trânsito. Vereadora Maria José apresentou requerimentos ao prefeito municipal de números 31, 32, 30/2012. Vereador José Henrique de Freitas, requerimento verbal ao secretário municipal de obras, solicitando reparos urgentes na avenida que dá acesso ao Jardim América. Vereador Elias Rosa Cardoso apresentou o projeto de decreto legislativo de número 4/2012, que concede título cidadão rioverdense a Zeir Ascari. E requerimento de número 28/2012 ao secretário de ação urbana. Requerimento 227 ao superintendente municipal de trânsito. E requerimento 26 ao secretário de educação. Requerimentos do vereador Luiz César de Castro Leão. Projeto de lei de número 16, que denomina nome de sala do Centro de Especialidades Oftalmológicas no CAIS. Sala Dr. Ricardo Campos Clubinel. Vereador James Gonçalves apresentou o projeto de decreto legislativo 16/2012, que concede título de cidadão rioverdense a Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. Consultado o plenário sobre as matérias adentradas e consideradas objeto de deliberação. A Comissão de Finanças devolveu à mesa diretora projetos 14, 13, 15, 12, 11, 10, 9 e 8/2012. Ainda o projeto de decreto legislativo 2/2012. O vereador José Henrique teceu comentário sobre o processo que o Dr. Levi Rei de Franças moveu contra a professora Joelma, onde o mesmo requer da promotoria os valores para compensar de danos morais. Ordem do dia. Foram aprovados em primeira votação projeto de lei 1, projeto de lei 2, projeto de lei 3, 4, 6 e 7/2012. Aprovados em primeira votação projeto 9 e 10. O vereador José Henrique teceu considerações ao ex-prefeito Iron Nascimento. Diz que as grandes obras de Rio Verde têm a marca de Iron, que foi o administrador que expandiu Rio Verde com a prefeitura e a rodoviária, e que com certeza será uma grande alegria para a família receber essa homenagem. O vereador Luiz César diz que estão homenageando grandes homens que passaram por Rio Verde. Lembrou Eurico Veloso, que foi o prefeito que mais construiu escolas. Parabenizou pelas homenagens aos ex-prefeitos. A seguir foram aprovados em primeira votação projeto de lei de número 11, 12 e 14/2012. O vereador Luiz César diz que Rio Verde tem a fama de ser a cidade com o melhor sistema de saúde. Diz que existem gastos exorbitantes com a mídia e que deveria ser aplicados em algumas coisas mais necessárias. Relatou o caso das crianças gêmeas que necessitam de leite especial e os pais não têm como adquiri-lo, que teve que vender tudo que possuíam para adquirir o alimento. Não conseguiram ser atendidos pelo município. Diz que as crianças foram hospitalizadas após ingerir leite de vaca. Inclusive, a pediatra cogitou denunciar os pais ao Conselho Tutelar por não ter condições de cuidar das mesmas. Disse que foi convocado juntamente com a Comissão de Saúde para ir até o Hospital Regional e que em breve precisam fazer essa visita. Lembrou que
Há 3 meses, uma pessoa aguarda na fila para uma cirurgia de hérnia. O vereador Celso Moraes diz que está procurando o secretário de saúde, que isso é um caso isolado, e que Rio Verde tem mesmo uma das melhores saúdes públicas, que inclusive o secretário atende pessoalmente a população. A seguir, o projeto de lei 15 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo 2/2012. Após a leitura do currículo do homenageado, Ângelo Tomás Landir Júnior, o vereador José Henrique de Freitas disse que, ouvindo a riqueza e os detalhes do currículo, mostra a razão do projeto de decreto do homenageado. Lembrou os trabalhos de seu pai no município de Rio Verde. Solicitou o voto dos demais vereadores. A seguir, o projeto de decreto número 8/2012 foi aprovado por unanimidade. Aprovado também em primeira votação o decreto legislativo 2/2012. Em primeira discussão, o projeto de lei 13/2012. O senhor presidente convocou o vice-presidente para assumir os trabalhos. O vereador Elias Rosa Cardoso fez uso da palavra. Diz que o complexo esportivo que será construído em Rio Verde será uma obra importante e que o nome de Neném Preto, Ademar Rodrigues Guimarães, tem um elo forte com o esporte. A seguir, o orador descreveu a trajetória esportiva de Neném Preto, passagens de sua vida e seus trabalhos prestados. Disse que homenageia um homem simples e honrado, pessoa digna que prestou um grande trabalho em Rio Verde, e solicitou o voto favorável dos demais pares da casa. A seguir, encaminharam votos favoráveis. Vereadores James Gonçalves, José Henrique e Eleci Casagrande. A seguir, o senhor presidente assumiu os trabalhos da mesa diretora. E o projeto de lei 13 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão, agradecendo a todos, e declarou encerrada a sessão ordinária. Em discussão, ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto lei 24/2012. Projeto de lei complementar 24 de março de 2012. Reformula a lei 3.853/99, plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a redação e acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da lei número 3.853/99. Artigo 1º. O plano de cargos, vencimentos e carreira aplica-se a todos os servidores públicos municipais de Rio Verde, no âmbito do Poder Executivo, constante dos quadros de pessoal da administração direta. Parágrafo 1º. Primeiro, estão excluídos da aplicação desta lei os servidores regidos pelo Estatuto do Magistério e os servidores da área da saúde, que terão plano específico. Parágrafo 2º. A sistemática e a tabela de vencimentos adotadas por essa lei aplica-se à Fundação Altair Coelho de Lima, à Fundação da Cultura, à Superintendência Municipal de Trânsito, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Rio Verde, PAIV, sem prejuízo da autonomia administrativa e financeira dos entes da administração direta. Parágrafo 3º. Essa lei complementar será aplicada aos procuradores do município naquilo que não foi incompatível com a lei complementar 5.564/2009. Artigo 2º. O artigo 2º da lei 3.853/99 fica acrescentado os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º com as seguintes redações. Artigo 2º, parágrafo 1º. O servidor público titular de cargo efetivo do município, quando investido em cargo de provimento em comissão, fará jus ao recebimento da diferença pecuniária entre o vencimento base de seu cargo de origem e o valor fixado para o respectivo cargo de provimento em comissão, quando for o caso. Parágrafo 2º. A percepção de vantagens pessoais do servidor abrangido pelo caput será calculada sobre o vencimento base do cargo de origem. Parágrafo 3º. A investidura em cargo de provimento em comissão por servidores efetivos será efetuada por ato do Executivo Municipal, sendo garantida aos seus ocupantes a evolução funcional. Parágrafo 4º. Quando o vencimento base do servidor público indicado para o exercício do cargo em provimento em comissão for maior que o valor instituído para o cargo em comissão, fica assegurada a percepção de uma gratificação de 30% a título de incentivo à coordenação. Artigo 3º.
O artigo 13º da Lei 5.853/99 passa a vigorar acrescentado do inciso 18 com a seguinte redação. Artigo 13º, inciso 18. Padrão 13º, inciso 18. Classe e o nível em que se encontra o servidor na carreira. Parágrafo. Artigo 4º. A Lei nº 3.853/99, Plano de Cargos e Vencimentos dos servidores públicos municipais de Rio Verde, passa a vigorar acrescido do capítulo 5º-A da Evolução Funcional, capítulo 5º-A da Evolução Funcional, seção 1, das disposições gerais. Artigo 16º-A. A evolução funcional consiste no reconhecimento do progresso do servidor do município através de reconhecimento da experiência profissional e também através da qualificação profissional. Parágrafo 1º. A experiência profissional é a observação do tempo mínimo ininterrupto de exercício profissional para os casos de progressão horizontal e vertical, medida a partir do tempo de serviço público exclusivamente municipal. Parágrafo 2º. Qualificação profissional é o resultado da aplicação de programas de treinamento, capacitação, modernização, qualidade e produtividade aferido em processo de avaliação periódica de desempenho, bem como resulta do progresso intelectual do servidor por evolução no nível de escolaridade. Parágrafo 3º. A evolução funcional dá-se pelas promoções horizontais e verticais. A promoção horizontal tem como requisito a aprovação e avaliação de tempo de serviço municipal. A promoção vertical tem como requisito a aprovação em avaliação e a capacitação funcional do servidor. Artigo 16º-B. Somente haverá promoção horizontal e vertical, observando o artigo 16º-E da lei complementar, se o servidor público, primeiro, tiver cumprido o período de estágio probatório previsto em lei. Segundo, for aprovado o processo de avaliação de desempenho, instituída a regulamentação por lei própria. Terceiro, possuir tempo e estiver em classe compatível. Quarto, não tiver sofrido nenhuma sanção disciplinar prevista em lei no período de avaliação. Quinto, preencher os requisitos e as exigências previstas para o exercício do cargo ou função no nível superior da carreira. Artigo 16º-C. Para efeito da apuração, controle e acompanhamento das promoções mencionadas, a administração municipal deverá valer-se de apontamentos apropriados que deverão fazer parte do prontuário do servidor público. Artigo 16º-D. A falta de avaliação por negligência da administração não poderá prejudicar o servidor sem prejuízo de responsabilidade da autoridade responsável. Artigo 16º-E. As promoções horizontais e verticais ocorrerão observando-se as disponibilidades financeiras e orçamentárias do município e o limite legal de despesa com pessoal, sendo privativo do prefeito municipal o ato de concessão. Seção 2ª da promoção horizontal. Artigo 16º-F. A promoção horizontal é a passagem do servidor público da classe de provimento originário para a classe imediatamente superior, ou ainda de uma classe para outra, correspondente à sua nova situação em decorrência de sua evolução funcional por experiência profissional e ocorrerá no mês subsequente em que obtiver o tempo mencionado nessa subseção. Parágrafo único. A promoção horizontal terá por base o tempo de serviço na carreira e nos resultados obtidos do processo de avaliação de desempenho, instituída e regulamentada por lei própria, visando ao reconhecimento do mérito funcional, a otimização do potencial individual, desde que com pontuações enquadradas no níveis ótimo e bom. Artigo 16º-G. O servidor público em estágio probatório será objeto de avaliação específica, instituída e regulamentada por lei própria, ao fim da qual, se confirmando no cargo, obterá promoção horizontal para a classe imediatamente superior, sendo-lhe vedado, durante esse período, a promoção vertical. Parágrafo 1º. Após o estágio probatório e efetuada a consequente promoção horizontal de classe, inicia-se o estágio de profissionalização, período no qual serão aplicados treinamentos específicos, programas de capacitação e prática para exercício da profissão na carreira. Parágrafo 2º. Não poderá haver promoção horizontal em carreira diversa daquela em que estiver inserido o cargo. Artigo 16º-H. Após a promoção horizontal, pelo fim do estágio
probatório, as futuras ocorrerão em período de 5 anos de efetivo exercício da carreira. Seção 3ª da promoção vertical, artigo 16º-I. Promoção vertical é a passagem do servidor público para nível superior da carreira, dentro do próprio cargo, correspondente à sua nova situação de decorrência de sua evolução funcional por capacitação e qualificação funcional. Parágrafo 1º. A promoção vertical terá por base a aquisição de novas habilidades e resultados obtidos no processo de avaliação de desempenho instituído e regulamentado por lei própria, visando o reconhecimento do mérito funcional e otimização do potencial individual. Parágrafo 2º. Todos os cargos terão 2 níveis, 1 e 2, exceto os cargos constantes no parágrafo 3º desse artigo, e os cargos de fiscal ambiental, auditor fiscal ambiental, fiscal agropecuário e auditor fiscal agropecuário, que permanecerão singulares. Parágrafo 3º. Terão 5 níveis, 1, 2, 3, 4 e 5. Os cargos cujas características profissionais determinam um sistema de evolução funcional diferenciado, baseado no aperfeiçoamento e especialização profissional, observadas regulamentações profissionais típicas, conforme anexo 8º da lei, anexo 1 da lei 4.221/2001, anexo 1 da lei 4.223/2001 e anexo 1 da lei 5.012/2005. Parágrafo 4º. Em relação aos cargos indicados no parágrafo 2º, a mudança de nível 1 para o nível 2 exigirá aprovação em processo de avaliação, além do servidor ter feito curso de aperfeiçoamento relacionado com o cargo de, no mínimo, 80 horas-aula, ou ter curso de escolaridade superior exigido para o cargo. Parágrafo 5º. Para os cargos de nível fundamental, o mínimo de hora-aula em que se trata o parágrafo 4º desse artigo será de 40 horas-aulas. Parágrafo 6º. Em relação aos cargos que já possuem carreira, fiquem inalterados os requisitos de promoção vertical, não se aplicando o parágrafo 4º deste artigo, salvo quando a exigência da avaliação. Parágrafo 7. Para efeito dos parágrafos 4º e 5º deste artigo, o servidor poderá somar curso de aperfeiçoamento relacionado com atribuições do cargo, para atingir os limites mínimos exigidos. Parágrafo 8º. Em relação aos cargos que possuem 5 níveis, conforme indicado no parágrafo 3º deste artigo, as promoções verticais dar-se-ão, além de aprovação do servidor em processo de avaliação, da seguinte forma. Primeiro nível. Destinado ao servidor público detentor de certificado de conclusão de curso na área correspondente ao cargo, devidamente registrado e com registro no conselho de classe, quando couber. Segundo nível. Destinado ao servidor público detentor de certificado de conclusão de curso na área correspondente ao cargo, devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido a uma pós-graduação lato sensu de no mínimo 180 horas, após 3 anos de efetivo exercício. Terceiro nível. Destinado ao servidor público detentor de certificado de conclusão de curso na área correspondente ao cargo, devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido de 2 pós-graduação lato sensu de no mínimo 180 horas, após 5 anos no efetivo exercício. Quarto nível. Destinado ao servidor público detentor de certificado de conclusão de curso na área correspondente ao cargo, devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, após 7 anos de efetivo exercício, ficando garantido seu enquadramento no nível anterior, observando-se o tempo definido. Quinto nível. Destinado ao servidor público detentor de certificado de conclusão do curso na área correspondente ao cargo, devidamente registrado com registro no conselho de classe, acrescido de pós-graduação em nível de doutorado, após 10 anos de efetivo exercício, ficando garantido seu enquadramento no nível anterior, observando-se o tempo definido. Artigo 16º-J. Não poderá haver promoção vertical em cargo diverso daquele que estiver investido ou servidor. Artigo 16º-K. Haverá promoção vertical na carreira sempre que os servidores adquirirem os requisitos, habilidades e competências necessárias descritos nesta lei. Artigo 16º-L. É vedada a acumulação de um mesmo curso para aquisição
de benefícios diversos. Parágrafo 1º. O servidor portador de curso de especialização e aperfeiçoamento aceitável para graduação no incentivo funcional, instituída pela subseção 2, seção 5ª, do capítulo 1º do título 3º, artigos 143 e 145 da Lei 3.968, de 31 de agosto de 2000, que também seja contemplado pela promoção vertical, deverá optar pelo recebimento de apenas um desses benefícios. Parágrafo 2º. O servidor que utilizou seus cursos para aquisição de gratificação de incentivo funcional poderá renunciar a esse benefício, optando pela utilização de títulos na promoção vertical. Artigo 5º. O artigo 43 da Lei 3.853/99 passa a vigir acrescido parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. O cargo de professor de educação física é regido pelo Estatuto do Magistério, bem como docente da educação física, nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei 5.841/2010 e parágrafo 3º do artigo 26 da Lei Federal 9.394/96. Artigo 6º. Os atuais servidores municipais, efetivos e estáveis, serão enquadrados nas alterações procedidas nessa lei complementar, devendo respeitar a carreira em que o cargo estiver inserido, em classe padrão compatíveis com o tempo mínimo e o grau de escolaridade adequado para promoção horizontal e promoção vertical prevista na carreira. Parágrafo único. Feito o enquadramento do servidor no cargo e padrão constatando que seu vencimento base ou sua remuneração total tenha ficado inferior a essa parcela anteriormente, o mesmo fará jus ao enquadramento no padrão imediatamente superior acrescido de uma faixa. Artigo 7º. A progressão vertical dos servidores abrangido por essa lei e o enquadramento dos atuais servidores dentro dos níveis verticais só darão a partir de 1º de março de 2013, observando-se o artigo 16º-E da Lei 3.853/99. Parágrafo 1º. Vencido o prazo e a condição estabelecida no caput desse artigo, os enquadramentos autorizados por essa lei complementar serão efetivados imediatamente ou, em caso de necessidade do servidor, comprovar curso ou titulação para a progressão vertical. Esta será efetivada 30 dias da apresentação da documentação necessária. Parágrafo 2º. A regra prevista no caput desse artigo, no que tange ao limite temporal, não impede o enquadramento em nível superior ao primeiro, desde que seja para respeitar o nível correspondente ao que o servidor já tenha direito pela legislação anterior. Artigo 8º. Nenhum servidor efetivo é obrigado a desempenhar atribuições que não seja própria do seu cargo, ficando expressamente vedado qualquer tipo de desvio de função. Artigo 9º. Pela ordem, senhor presidente. O anexo 8º. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar Vossa Excelência, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, internautas e o público que aqui nos honra. É um prazer, uma satisfação muito grande tê-los aqui. E uma satisfação tamanha, senhor presidente, por estar recebendo aqui nesta noite os servidores do nosso município, servidores esses, senhor presidente, que é o coração da administração do nosso município, aonde aqui se encontra nesta noite de hoje servidores de vários setores. É um prazer, uma honra tê-lo aqui. E registrar, senhor presidente, a tamanha importância dessa noite de hoje, aonde há uma expectativa muito grande, senhor presidente, em prol do plano de cargos e vencimentos, senhor presidente. Abre-se essa semana a apresentação na leitura desse projeto, o plano de carreira dos servidores, aonde essa expectativa, tanto do Poder Executivo quanto desta Casa de Leis, senhor presidente, de que este plano ele venha contemplar, senhor presidente, todas as categorias, para que as categorias possam realmente ser beneficiadas dentro deste plano de cargos e vencimentos, senhor presidente, que é a expectativa de todos os servidores. Salvo engano, senhor presidente, desde 99 não se fala em plano de carreira, em plano de vencimento para os servidores. Então acho que esse momento é um momento ímpar, aonde nós esperamos, senhor presidente, que
todos os servidores sejam contemplados e que atendam aí as suas, eu não diria nem necessidades, senhor presidente, mas que sim fazem justiça aos servidores, e é o que o executivo pretende, senhor presidente, e é o que nós também esperamos também, e é o que o servidor espera. Então, eu acredito, senhor presidente, que este plano de vencimento, sem sombra de dúvida, é uma semana de debate, onde é que nós vamos estar tendo a apresentação dele hoje, posteriormente, após ir para as comissões de Constituição e Justiça e Saúde, acredito eu também, para suas áreas específicas, né, retornará depois com o parecer das devidas comissões, para que nós possamos aí sim colocar em primeira votação, onde começarão os debates, né, em prol do plano de carga e vencimento. De forma que a expectativa é muito grande, senhor presidente, e vamos estar também na expectativa que venha contemplar todos os servidores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Ao cargo de engenheiro de tráfego, cujo requisito específico são curso superior em engenharia civil com especialização em engenharia de tráfego ou transporte, e registro no CREA, compete exercer atividade de engenharia com as seguintes atribuições básicas: determinar o local de instalação e fazer manutenção dos dispositivos de controle de tráfego e sinalização e da sinalização vertical e horizontal. 2. Realizar análise de acidente de tráfego. 3. Propor medidas e projetar soluções de engenharia para permitir o tráfego seguro. 4. Realizar estudos de pesquisa e engenharia sobre condições de tráfego. 5. Planejar a operação de tráfego em vias urbanas. 6. Implantar e manter os dispositivos de controle de tráfego dos oficiais, incluindo sinalização vertical e horizontal, quando e com requeridos. 7. Definir as vias para lazer, recreação e eventos comunitários especiais, sinalizando adequadamente. 8. Especificar e manter com os dispositivos de sinalização adequados os locais de cruzamento de pedestres e de interseções perigosas. 9. Estabelecer zonas de segurança de pedestres e áreas de circulação exclusiva para pedestres. 10. Implantar sinalização horizontal com linhas divisórias de faixas ou linhas divisórias de fluxo nas vias urbanas em que se regula alinhamento de tráfego necessário. 11. Implantar área de carga e descarga de mercadorias, ponto de parada de transporte coletivo, área de embarque e desembarque de passageiros e ponto de táxi, instalando e mantendo dispositivos de sinalização adequados, indicando o período de tempo, horário, permitidos ou proibidos. 12. Efetuar vistoria, perícias, avaliações e laudo de obras em vias e logradouros públicos. 13. Elaborar e consolidar curso de operação de trânsito. 14. Dirigir a execução de projetos, acompanhamento e orientando as operações à medida que avançam as obras, para padrões de qualidade e segurança recomendados. 15. Elaborar pareceres técnicos para análise de recursos de multas. 16. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldades determinadas pelo superior imediato. Parágrafo 3º. Os vencimentos do cargo constante do caput desse artigo são os descritos no anexo 4º dessa lei complementar e comporão o anexo 1º dessa lei 4.223/2001. Artigo 13º. O anexo 1º, quadro permanente, da Lei Complementar 5.562/2009, será corrigido tendo como valor inicial o padrão 17º do anexo 9º da Lei 3.853/99, ficando inalterados os demais critérios de progressão do cargo de procurador do município, previsto no capítulo 7º do título 2º da lei que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do município. Parágrafo único. Os requisitos para a progressão horizontal do cargo de procurador do município serão as mesmas previstas nesta lei complementar para os demais servidores. Artigo 14º. Fica criada a gratificação por direção especial no valor de 30% sobre os vencimentos base. Parágrafo 1º. A gratificação criada por esse artigo deverá ser devida ao motorista que estiver exercendo suas funções como motorista de ambulância. Parágrafo 2º. A gratificação criada por esse artigo é provisória, será
A classificação criada por esse artigo é provisória e será devida somente até que o cargo de motorista de ambulância, criado pelo Plano de Cargos e Salário da Secretaria Municipal de Saúde, seja provisto por concurso público. Artigo 15º. Fica o senhor prefeito municipal autorizado a abrir no orçamento vigente crédito suplementar para cobrir as despesas necessárias para a execução dessa lei complementar. Parágrafo único. Na execução dessa lei complementar, observa-se o limite legal da despesa com o pessoal. Artigo 16º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei complementar no que couber. Artigo 17º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2012. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso 3º do artigo 5º, o anexo 3º, parágrafo único do artigo 8º, o capítulo 5º dos artigos 32, 33 e o parágrafo 4º do artigo 34 e o artigo 36, todos da Lei 3.853/99. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. José Carlos Pimenta Cabral, Secretário de Administração. Solicito, secretário, que faça a leitura do projeto de lei 25/2012. Projeto de lei 25/2012. Autoriza a FESUV, Universidade de Rio Verde, a proceder baixa de bens mencionados. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica a Fundação do Ensino Superior de Rio Verde, FESUV, Universidade de Rio Verde, autorizada a proceder à baixa patrimonial de bens móveis que constam no anexo único dessa lei. Do anexo único dessa lei, por se apresentarem insensíveis ao seu uso, declarado como tal pelo Departamento de Controle Patrimonial da Universidade. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Sebastião Lázaro Pereira, Reitor da FESUV. Solicito, secretário vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 26/2012. Projeto de lei 26/2012. Altera a lei 5.726. Artigo 1º. Fica incluso as metas e ações na lei 5.726, PPA 2010-2013. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$100 mil. Fica incluso as metas e as ações da prioridades da LDO para 2012. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$200.781,68. Fica incluso as metas e as ações na LDO para 2012. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$1.287.806,20. Fica incluso as metas e as ações na LDO para 2012. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$2.072.492,20. Fica incluso as metas e as ações no PPA 2010-2013. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$45.227. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 6.070, de 12 de dezembro de 2011. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações de inclusão necessárias na Lei 5.726, PPA 2010-2013, LDO para 2012. Lei 6.070, Lei 2012. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 6 de mês de janeiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerome Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. Solicito, secretário vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 27. Projeto de lei 27/2012. Concede reposição de vencimentos aos profissionais do Ministério Público da Educação Básica Municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida reposição de vencimento aos profissionais do Ministério Público da Educação Básica Municipal na proporção de 22,22%, em atendimento ao artigo 5º da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Artigo 2º. Revogadas disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Levi Rei de França, Secretário de Educação, Esporte e Lazer. Solicito, secretário vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 28.
Projeto de Lei 28/2012. Autoriza doação de imóvel do setor universitário para a União Federal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar imóvel constituído pela quadra 7 no setor universitário, com 1.412,74 metros quadrados, que permite alterar a destinação sendo passivo de alienação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel identificado no artigo anterior à União Federal, para que se construa o prédio destinado à Procuradoria Regional do Trabalho. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 29. Projeto de Lei 29/2012. Autoriza a realização de despesa para cumprimento de sentença judicial com composição amigável. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas no valor de R$ 231.477,50, destinado ao cumprimento de acordo firmado com Tony Parreira Braz, para o cumprimento de sentença judicial proferida em defavor do município em ação anulatória de ato administrativo, combinada com reintegração no cargo fiscal de tributos, proposta no ano de 2006 em razão do processo administrativo que culminou em sua demissão. Parágrafo único. O total mencionado no caput desse artigo refere-se à composição amigável, onde as partes acordaram o pagamento de 75% do valor, o qual o município foi condenado a pagar, correspondendo a R$ 210.434,10, ao valor dos vencimentos em que o funcionário nominado deixou de receber durante o período de demissão, R$ 21.043,40, a honorários advocatícios. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei correrão à conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Revogadas as disposições contra essa lei entrar em vigor da sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. O secretário que faça a leitura do projeto de lei 30/2012. Projeto de Lei 30/2012. Autoriza a reposição de vencimento dos servidores da FESUV. Da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica FESUV Universidade de Rio Verde autorizada a conceder reposição salarial aos seus servidores do quadro docente, técnico-administrativo e comissionados, no percentual de 6,2%, na forma não cumulativa, a partir de janeiro de 2012. Artigo 2º. Revogada a disposição contra essa lei entrar em vigor da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Sebastião Lázaro Pereira, Reitor da FESUV. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 31/2012. Projeto de Lei 31/2012. Autoriza desafetação e doação de imóvel no bairro Gameleira. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área livre constituída pela quadra 65 do bairro Gameleira, de 6.250 metros quadrados, alterando-se consequentemente a sua destinação, passando do bem de uso comum para o patrimônio disponível, a fim de que se possa ser doada conforme disposição do artigo 2º desta lei. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel desafetado ao Estado de Goiás, para que construa o prédio destinado a abrigar as instalações da Escola Estadual Abel Pereira de Castro, que será transferido da Rua Costa Gomes. Artigo 3º. Essa lei poderá regulamentar através do decreto editado pelo Poder Executivo e entrar em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 32/2012. Projeto de Lei 32/2012. Define as normas de uso e ocupação de solo para loteamento que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Define o uso e ocupação do solo predominantes loteamentos e avenidas abaixo aprovado recentemente, a fim de que se estabeleçam as regras do uso de solo, nos termos da Lei Complementar 5.478.
e alterações posteriores. Primeiro, zona residencial 1, ZR1, residencial Jardim Campestre, exceto as quadras localizadas na rua O, cujo encontro definido no inciso 3º, a linha B desse artigo. 2. Residencial 2, ZR/2, bairro Lindolfina, residencial Solar dos Ataídes, primeira etapa. Residencial Solar dos Ataídes, segunda etapa, exceto as quadras localizadas no âmbito ao lado da Avenida José Gonçalves Ataídes. D. Residencial Solar Monte Sião, exceto as quadras localizadas ambos os lados da Avenida 5 de Agosto e Avenida José Costa Martins. E. Residencial Moradas Rio Verde 1. F. Residencial Nilson Veloso, exceto as quadras localizadas em ambos os lados das Avenidas Nilson Veloso do Carmo, Avenida José Costa Martins, Avenida Paulo Veloso do Carmo, Avenida Carolina Maria da Silveira, Avenida Melanina Carvalho Leão e Avenida Céu Azul, cujo encontro definido no inciso 4º, a linha D desse artigo. Terceiro, zona de serviço, ES, Cidade Empresarial Nova Aliança. B. Residencial Jardim Campestre, Rua O. 4. Zona estrutural ZE2, Residencial Solar dos Ataídes, primeira e segunda etapa, Avenida José Gonçalves Ataídes. B. Residencial Solar Monte Sião, Residencial Nilson Veloso, Avenida José Costa Martins. E. Residencial Monte Sião, Avenida 5 de Agosto. Artigo 2º. Advogado de expressão contrária, excelente advogado de publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Secretário, que faça a leitura do projeto de lei 33, 2012. Projeto de lei 33/2012, altera a lei 5.414/2008. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 5.412/2008, de 2 de abril de 2008, passando ao artigo 2º, apresentar a seguinte redação. Artigo 2º. Efetivada a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado da área desafetada, Associação Sagrada Família, Renovação Carismática Católica, entidade inscrita no CNPJ 06094-0001/0001/-29, para que ele construa prédio destinado à sua sede social. Artigo 2º. Advogado de exposição, encontrar essa lei de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 34. Projeto de lei 34/2012. Altera a lei complementar 5.841/2010, Estatuto do Magistério. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. O artigo 69 da lei complementar 5.841, de 23 de novembro de 2010, passa a apresentar a seguinte redação. Artigo 69. Os profissionais do Magistério terão direito a 30 dias de férias por ano, no mês de julho, e 15 dias no final do ano letivo de cada ano, totalizando 45 dias. Artigo 2º. Alterado o artigo 108, parágrafo 1 da lei complementar referido no artigo anterior, passando a apresentar a seguinte redação. Artigo 108, parágrafo 1. Se o docente residir a menos 20 km de unidade escolar rural, fará jus à gratificação de proporção de 2,5 de seus vencimentos a cada quilômetro percorrido para chegar até lá. Artigo 3º. Advogado de exposição, encontrar essa lei de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Levi Rei de França, Secretário de Educação. Solicito pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência e público que nos prestigia, imprensa aqui presente. Senhor presidente, pedi pela ordem para que o secretário possa descansar e que eu leia uma reportagem contida na página 11 do Popular, do dia 10 de março. Votar pelo bem de nossa cidade. Cometem grande erro os que dão importância apenas às eleições de níveis federal e estadual e olham com até certo desprezo para as eleições municipais, como as que se realizarão em outubro deste ano. Pois se os eleitores forem felizes e votarem com qualidade para prefeito e vereadores, farão com que as cidades sejam melhores na oferta de bem-estar. A instância do poder político mais próximo do cidadão é a municipal. Por maior que seja a globalização, é na cidade em que vivemos, e, portanto, temos de lutar muito pelo aperfeiçoamento
da esfera municipal de administração. A valorização da esfera municipal de decisões é mencionada como fundamento pelo experiente jornalista político Villa-Lobos Correia. Lembra ele, no mundo globalizado, continuaremos vivendo na cidade, no bairro, na rua, nas fazendas e nos sítios, mas pensando racionalmente, sintonizados com o mundo, esse tipo de sociedade valoriza os serviços locais, seu conforto e segurança, a educação, a saúde e o lazer. Portanto, infla o município, responsável direto pelas escolas, pelo transporte, pelas estradas, pela recreação, e mingua o Estado, cedendo espaços à expansão do município. A representação parlamentar tende a ajustar-se e remontagem no Estado. Cometem grande equívoco os que dão apenas importância às eleições de nível federal. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 35/2012. Projeto de lei 35/2012. Autoriza a realização de convênio e termos aditivos que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com entidades a seguir identificadas. Primeiro, Associação Beneficência André Luiz, ABAL, objetivando cooperação financeira a ser prestada pelo município através do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$15.000, para aquisição de roupas de cama e fraldas geriátricas destinado aos abrigados pela instituição. Segundo, Associação Comercial Industrial de Rio Verde, objetivando cooperação financeira a ser prestada pelo município através da Secretaria Municipal de Turismo para a realização do 3º Festival Gastronômico e Barzinho e Violão, no valor de R$95.000. Terceiro, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Rio Verde, objetivando cooperação financeira a ser prestada pelo município através do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$300.000 para concessão dos objetivos da entidade, identificado na sua denominação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao convênio já formalizado com o Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social de Rio Verde, objetivando cooperação financeira a ser prestada pelo município no valor de R$16.000. Necessária aquisição de cães de trabalho a ser utilizado em ações de repressão ao tráfico de drogas. Artigo 3º. Os recursos necessários à companhia de excelência serão levados à conta própria orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 4º. Essa lei traz vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 36. Fique à vontade, vereador. Projeto de lei complementar 36/2012. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, apenas pedir pela ordem para justificar a ausência do vereador Luiz César, que foi a Goiânia cuidar dos interesses da casa e não conseguiu retornar. Muito obrigado, senhor presidente. Da ausência do vereador Luiz César também, que nos ligou, dizendo do compromisso em Goiânia no TCM. Projeto de lei 36/2012. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do quadro permanente da área fim da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei institui o plano de cargos, carreira e vencimento do quadro permanente dos servidores da área a fim da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde, sob o regime jurídico estatutário previsto na Lei número 2794/92, em conjunto com os princípios, normas e conceitos técnicos. Parágrafo único. A função de saúde engloba as atividades específicas de promoção, prevenção, atenção à saúde e a reabilitação desenvolvida pelo município. Artigo 2º. Esse plano de cargos, carreiras e vencimento constitui seu instrumento de gestão de política de pessoal na área afim da Secretaria Municipal de Saúde, e esta fundamentado em princípios
que visam assegurar a administração municipal e os servidores o desenvolvimento de suas competências e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, visando a qualidade dos serviços prestados à população de Rio Verde. Artigo 3º. A concepção de carreira dos servidores abrangido por essa lei complementar está orientada pelos seguintes princípios. Primeiro, a universalidade das carreiras, estendendo-se a todos os trabalhadores efetivos da área fim, dos diferentes órgãos e instituições municipais integrantes do Sistema Único de Saúde, que poderão aderir ao PCCV. Segundo, gestão partilhada de carreira, entendida como participação dos seus integrantes na formulação e gestão desse plano, através de mecanismos legitimamente constituídos. Terceiro, flexibilidade, importando na garantia de permanente atualização e adequação deste plano, conforme a dinâmica do Sistema Único de Saúde e das necessidades e condições do município. Quarto, a educação permanente, centrada no desenvolvimento de potencialidades dos servidores em suas qualificações e realizações profissionais, articuladas e vinculadas ao planejamento e alcance dos objetivos institucionais do município, do Estado e da União. Quinto, avaliação de desempenho entendida como processo pedagógico focado no desenvolvimento profissional e institucional. Sexto, do compromisso solidário, compreendendo que esse plano é um instrumento firmado entre o gestor e servidores em prol do profissionalismo, da qualidade, adequação técnica e eficiência na prestação de serviços de saúde do município. Sétimo, do concurso público de provas ou de prova de títulos, significando este a única forma de ingresso no serviço para o exercício de cargo de provimento efetivo e acesso à carreira. Oitavo, da mobilidade, entendida esta como garantia de trânsito do servidor nas 3 esferas do governo no âmbito do SUS, sem perda de direitos e possibilidade de desenvolvimento na carreira no efetivo exercício do cargo. Artigo 4º. Para garantir a efetivação de diretrizes estabelecidas nessa lei, a gestão partilhada e permanente aperfeiçoamento dos servidores e o compromisso solidário deverá ser instituída pelo chefe do Poder Executivo uma comissão partidária composta por gestores da administração municipal e entidades representativas dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. A participação na comissão partidária será considerada como serviço público relevante. Artigo 5º. Para os fins dessa lei, considera-se, primeiro, Sistema Único de Saúde SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, incluindo as instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para a saúde. Segundo, profissionais de saúde são todos aqueles que, estando ou não no exercício do setor de saúde, detêm formação profissional específica ou acadêmica para o desempenho de atividades ligadas direta e indiretamente aos cuidados ou às ações de saúde. Terceiro, trabalhadores de saúde são todos aqueles que se inserem direta ou indiretamente na atenção à saúde, nos estabelecimentos ou nas atividades de saúde, podendo deter ou não formação específica para desempenho de funções atinentes à área de saúde. Quarto, carreira é a trajetória proposta ao servidor público da saúde no cargo que ocupa desde o seu ingresso até o seu desligamento, segundo o desempenho profissional, remuneração e avaliação de desempenho, a escolaridade ou especialização e tempo de exercício do cargo. Quinto, cargo efetivo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público que tenha como características essenciais criação por lei, número certo, denominação própria, provimento por recursos públicos e remuneração pelo município. Sexto, classe, conjunto de referências que compõem uma mesma faixa de vencimentos identificados por algarismos romanos previsto no anexo 2, tabela de vencimentos. Sétimo, referências. A posição destina-se à faixa de vencimento dentro da casa de cada classe, identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L, correspondente ao posicionamento de ocupante de cargo efetivo, em razão do desempenho e do tempo de exercício no cargo.
Oitavo, padrão de vencimento. É o conjunto formado pela classe e sua respectiva referência. Nono, quadro permanente. É o conjunto de cargos e provimentos efetivos na área a fim da Secretaria Municipal de Saúde, estruturados em carreira na forma do artigo 6º do anexo 1º e 3º desta lei, compreendidas as funções previstas no artigo 1º desta lei. Décimo, quadro em extinção. É o conjunto de cargos de provimento efetivo que se extinguirão quando a sua vacância. Parágrafo único. Considera-se servidor público de função saúde e pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo com atribuição e formação profissional específica de cada área de saúde definido nesta lei. Artigo 6º. Integra esse plano de cargos, carreira e investimento os seguintes anexos. Anexo 1. Quadro permanente de correlação com carga horária. Segundo, tabela de vencimentos. Terceira, tabela de enquadramento e correlação do quadro permanente. Anexo 4. Descrição sumária dos cargos e requisitos de ingresso. Parágrafo único. A descrição detalhada dos cargos do quadro permanente será objeto de decreto do chefe do Poder Executivo, podendo os cargos serem desdobrados em funções sem diferenciação de vencimentos. Capítulo 2º. Da estrutura da carreira. Artigo 7º. Integram a estrutura de carreiras prevista nesse plano os seguintes grupos ocupacionais, respectivas classes e referências. Primeiro, auxiliar de saúde, classe 1, referência A a L. Segundo, técnico em saúde, classe 2, referência A a L. Terceiro, especialista em saúde, classe 3, referência A a L. Quarto, auditor em saúde, classe 4, referência A a L. Parágrafo 1º. Os vencimentos do ensino de carreira obedecerão os níveis de escolaridade e habilitações em classe 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, conforme o anexo 2 e 3. Parágrafo 2º. As distribuições de cargos públicos dentro dos grupos ocupacionais, classes e referências são as constantes do anexo 1º, 2º, 3º e 4º dessa lei complementar. Capítulo 3º. Dos provimentos e cargos. Os cargos do quadro permanente serão provistos mediante concurso público de prova ou prova de títulos, conforme disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Verde, Goiás, e legislação complementar. Parágrafo 1º. Além de comprovação de outros requisitos legais para o provimento e exercício dos cargos previstos nessa lei, o candidato deverá satisfazer ainda os requisitos previstos no anexo 4, bem como atender outras exigências estabelecidas no regulamento ou edital de convocação no concurso público. Parágrafo 2º. No edital de abertura do concurso público, poderá ser estipulado quantitativo de cargos específicos relativos a determinadas funções ou especializações, com a correspondente exigência de comprovação como requisito de provimento e exercício que o candidato tenha formação, ou seja, portador de título que contemple conhecimento da área que estabelecer. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira dá-se na classe e na referência inicial do cargo. Capítulo 4. Da jornada de trabalho. Artigo 9º. A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo que se trata a lei será de 40, 30, 24 ou 20 horas semanais, conforme previsto no anexo 1º dessa lei complementar. Parágrafo 1º. Poderá haver prorrogação de jornada de trabalho por necessidade do serviço ou motivo de força maior, nos termos dos estatutos dos servidores públicos. Parágrafo 2º. Em caso de cargos criados para o atendimento de programas federais, observa-se a jornada prevista em tais normas. Artigo 10º. Poderão-se adotar escalas de revezamento de serviço que poderão abranger dias de sábado, domingo ou feriado e horários diurnos ou noturnos, conforme a necessidade da administração. Capítulo 4. Do desenvolvimento da carreira. Artigo 11º. O desenvolvimento funcional e movimentação do servidor na carreira dentro do cargo que ocupa mediante a progressão funcional. Artigo 12º. A progressão horizontal do servidor de carreira dá-se a 3 anos de uma referência para subsequente, dentro da mesma classe, em virtude do tempo de exercício do cargo, avaliação e desempenho positivo. Seção única, da avaliação de desempenho.
Artigo 14º. Avaliação e o aferimento do desempenho do servidor no cumprimento das atribuições do cargo, permitindo o seu desenvolvimento funcional na carreira. Artigo 15º. Avaliação do desempenho será feita na forma contínua e formalizada semestralmente sob normatização do Poder Executivo e orientação da Secretaria Municipal de Saúde, sendo acompanhado pela comissão partidária. Capítulo 5. Do vencimento da remuneração. Artigo 16º. Vencimento e a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público correspondente à classe e referência em que se encontra. Parágrafo único. O vencimento atribuído a cada cargo será devido pelo cumprimento da carga horária mensal prevista pelo mesmo, conforme anexo 1 e 2 desta lei. Artigo 17º. Os servidores que se trata dessa lei farão jus aos direitos e vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio Verde, Goiás, sem prejuízo de outros adicionais relacionados com indenização, gratificação, auxílio, previdência ou assistência social prevista em legislação específica. Parágrafo único. O fiscal de vigilância sanitária integra o plano de cargos e carreiras da área afim da Secretaria Municipal de Saúde e seu vencimento previsto na classe 3ª do anexo 2º dessa lei complementar, já incorporada a gratificação de produção criada pela Lei 4.183 de 2001 e alterado posteriores. Artigo 18º. A licença remunerada e as concedidas para exercício de mandato eletivo ou de dirigente de entidades sindicais serão consideradas como efetivo de exercício do cargo, não poderão servir de critério para suspensão do pagamento de adicionais salariais permanente ou não concessão de progressão horizontal. Artigo 19º. Além do vencimento de outras vantagens previstas no Estatuto do Servidor Público do município de Rio Verde, o servidor público municipal abrangido por esta lei complementar poderá receber, primeiro, adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento. Segundo, adicional por lotação em unidade de difícil provimento ou difícil acesso. Parágrafo único. A concessão de gratificações adicionais dá-se no interesse da administração e será conferida ao servidor pelo exercício do cargo em condições especiais. Seção 1. Do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento. Artigo 20º. O adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento será calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor em razão de, primeiro, 30% para doutorado, com defesa e aprovação em tese na área de sua atuação. Segundo, 25% para mestrado. Terceiro, 20% para especialização em curso superior na área de atuação. Quarto, 10% para a escolaridade superior aquela exigida para ingresso no cargo ou curso de graduação na área de saúde. Quinto, 7% para um total igual ou superior a 200 horas. Sexto, 5% para um total igual ou superior a 100 horas. Parágrafo 1º. Só serão considerados para efeitos adicionais que tratam esse artigo os cursos com duração mínima de 30 horas, nos quais o servidor tem obtido frequência, aproveitamento igual ou superior a 75%. Parágrafo 2º. Os totais de horas que tratam o inciso 4 e 6 desse artigo poderão ser alcançados em um só curso pela soma de duração de vários cursos, desde que observado o limite mínimo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º. Os percentuais constantes do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 desse artigo não serão cumulativos, sendo que o maior exclui o menor. Parágrafo 4º. Quando o servidor estiver percebendo a gratificação de incentivo funcional prevista na Lei 3.968/2000, ele deverá fazer opção pelo adicional previsto no caput desse artigo, se entender mais vantajoso. Artigo 21º. O adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento integra a remuneração do servidor para efeito de férias, licença e afastamento remunerado, incorporando-se aos vencimentos para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 22º. O decreto do chefe do Poder Executivo regulamentará no que couber a concessão de adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento. Seção 2ª. Adicional por locação de unidade de difícil provimento ou difícil acesso. Artigo 23º. Será considerada unidade de difícil provimento ou difícil acesso aquele com
carência de profissionais devido à localização em área remota ou de alto risco, a critério da administração municipal. Parágrafo único. O decreto do chefe do Poder Executivo definirá a unidade de saúde pública municipal que se enquadra no caput desse artigo. Artigo 24. O adicional por lotação em unidade de difícil provimento ou difícil acesso será calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor nos percentuais de 10% a 15%. Parágrafo único. O decreto do chefe do Poder Executivo regulamentará esse artigo. Capítulo 6º. Das disposições finais. Artigo 25º. O enquadramento do servidor dá-se no cargo de denominação idêntica ou correlatada ao cargo que ocupa e na classe de referência prevista no anexo 2 e 3 desta lei. Parágrafo único. A transposição dos aposentados e pensionistas deverá ser realizada considerando o cargo que o servidor exercia no ato de sua aposentadoria. Artigo 26º. Nenhuma redução de vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes, provento ou pensão poderá resultar da aplicação dessa lei. Parágrafo único. Feito o enquadramento do servidor, constando-se que seu vencimento ou sua remuneração total tenha ficado inferior ao que perceba anteriormente, o mesmo fará jus ao enquadramento na referência imediatamente superior. Artigo 27º. Esse plano de carreira deverá respeitar os direitos instituídos pelas leis reguladoras específicas no exercício de profissões. Artigo 28º. O chefe do Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber, no prazo de 60 dias, contado da data de sua publicação. Artigo 29º. As dúvidas e os casos omissos, porventura observados na efetivação do enquadramento dos servidores serão analisados mediante parecer da comissão e deliberação do chefe do Poder Executivo. Artigo 30º. Esse plano de carreira poderá ser objeto de revisão de 3 anos a contar de sua aprovação. Artigo 31º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão custeadas à conta do orçamento geral do município, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais. Parágrafo único. Na execução dessa lei complementar, observa-se o limite legal de despesa com pessoal. Artigo 2º. O adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, criado pelo artigo 21 dessa lei complementar, somente será aplicado a partir de 1º de março de 2013. Observando-se o parágrafo único do artigo 30º da lei complementar. Parágrafo 1º. Vencido o prazo de condução estabelecido no caput desse artigo, o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento será concedido no prazo de 30 dias da apresentação dessa documentação necessária. Parágrafo 2º. Enquanto estiver suspensa a eficácia do adicional de titulação, formação, aperfeiçoamento, nos termos desse artigo, aplica-se as regras pertinentes à edificação de incentivo funcional prevista da Lei 3.968/2000, artigo 33º. Essa lei tem a data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2012, revogando disposições contrárias. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. José Carlos Pimenta Cabral, Secretário de Administração. Solicito o secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 37/2012. Pensei que era estudo aqui, ué. Projeto de lei 37 de 12 de março de 2012. Dispõe sobre o sistema de avaliação e desempenho funcional dos servidores do município de Rio Verde. Institui comissão e ajuda de avaliação de desempenho. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova e sanciona a presente lei complementar. Artigo 1º. Essa lei complementar dispõe sobre o sistema de avaliação de desempenho funcional dos servidores do município de Rio Verde. Institui a comissão e ajuda de avaliação de desempenho. Artigo 2º. A avaliação de desempenho funcional será aplicada, primeiro, no estágio probatório. Segundo, para efeito de evolução do servidor na carreira. Terceiro, para preservar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Artigo 3º. O acompanhamento do sistema de avaliação de desempenho funcional dos servidores será feito pela Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional e pelos responsáveis setoriais. Parágrafo 1º. A Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional será formada por 5 membros, designados pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional compete, primeiro, acompanhar os processos de avaliação de desempenho funcional, juntamente com o senhor secretário municipal de administração. Segundo, prestar informação sempre que
que solicitada acerca de procedimentos e da legislação vigente. Terceiro, proceder levantamentos necessários para a realização de avaliações de desempenho funcional, visando atender os fatores objetivos. Quarto, emitir parecer acerca da pontuação dos servidores, bem como seus recursos sempre necessários na forma presente de legislação. Quinto, colaborar as informações e as notas finais do processo de avaliação de desempenho. Sexto, apreciar pedido de reconsideração. Parágrafo 3º. Ao responsável setorial, que será o gestor do órgão ou superior imediato do servidor, compete, primeiro, proceder às avaliações, condensá-las. Segundo, entrevistar o servidor quando necessário e prestar-lhe toda a assessoria e subsídio para o seu bom desempenho. Terceiro, responder às fichas de avaliação. Quarto, elaborar relatório de avaliação analisando o comportamento do servidor, considerando-se ótimo, bom, regular ou insatisfatório. Quinto, assinar as fichas de avaliação. Sexto, colher o vice-secretário, superintendente ou presidente de área, conforme o caso. Sétimo, apreciar o pedido de reconsideração. Artigo 4º. Como instância superior do sistema de avaliação de desempenho funcional dos servidores do município de Rio Verde, fica criada a Junta de Avaliação de Desempenho Funcional. Parágrafo 1º. A Junta de Avaliação de Desempenho Funcional será formada por 5 membros designados pelo chefe do Poder Executivo. Segundo, os servidores que comporão a Junta de Avaliação de Desempenho Funcional deverão obrigatoriamente possuir formação de nível universitário. Terceiro, a Junta de Avaliação de Desempenho Funcional compete, primeiro, analisar em grau de recursos pedidos de reconsideração. Segundo, julgar os pedidos de reconsideração sobre os quais não caberá novo recurso. Terceiro, instaurar inquérito sempre que julgar necessário, visando levantar dados necessários que orientem suas decisões. Quarto, apreciar e julgar os recursos interpostos pelos servidores. Artigo 5º. O sistema de avaliação de desempenho funcional proporciona a aferição do desempenho do servidor público municipal no exercício do seu cargo ou emprego, no seu ambiente de trabalho, durante um determinado período de tempo, mediante observação e mensuração dos fatores objetivos e de desempenho. Parágrafo 1º. Cada fator terá seu padrão para efeito de comparação de mensuração do desempenho, sendo atribuídos pontos que, somados, identificarão a posição do servidor na avaliação. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho funcional ocorrerá semestralmente. Artigo 6º. Na avaliação dos fatores objetivos, o padrão atribuído a cada servidor será de 100 pontos, sendo descontado deste total o número de pontos conforme a quantidade de ocorrência, correspondente aos apontamentos do registro funcional do servidor público no período de avaliação, relativo aos seguintes fatores. Primeiro, pontualidade. Atraso ou saída antecipada, 0, ponto por ocorrência. Segundo, assiduidade. Falta injustificada, 5 pontos por ocorrência. Segundo, disciplina. Advertência escrita, 10 pontos por ocorrência. Suspensão de 1 dia, 20 pontos. Suspensão de 2 a 5 dias, 30 pontos. Suspensão de 6 a 10 dias, 50 pontos. Suspensão de 1 a 15 dias, 75 pontos. Suspensão acima de 15 dias, 100 pontos. Parágrafo único. A pontuação final do servidor será resultado da soma das ocorrências subtraído do padrão atribuído, desprezando-se resultados inferiores a 0. Artigo 7º. Avaliação dos fatores de desempenho mediante aplicação de questionários e atribuições pelo avaliador de pontos que variam de 0,1 a 0,4 em resposta às questões dirigidas, visa medir em determinado período de tempo a conduta e o grau de comprometimento do servidor no exercício do cargo. Parágrafo 1º. Na avaliação dos fatores de desempenho, os pontos atribuídos para cada um dos fatores serão multiplicados pelo seu peso, sendo que a soma dos pesos não excederá a 100, conforme segue. Primeiro, aptidão. Iniciativa, peso igual a 8. Adaptabilidade, peso igual a 8. Responsabilidade, peso igual a 12. Dedicação ao serviço, interesse, peso igual a 8. Atenção e qualidade, peso igual a 12.
Economia, peso igual a 8. Produtividade, peso igual a 12. Disciplina no trabalho, peso igual a 12. Idoneidade moral, respeito, peso igual a 12. Cooperação e solidariedade, peso igual a 8. Artigo 11º. Por intermédio do processo administrativo, poderá ser exonerado o servidor público que for atribuído 2 conceitos suscetíveis de desempenhos insatisfatórios ou 3 conceitos intercalados entre insatisfatório e regular nas últimas 3 avaliações. Parágrafo 1º. O servidor será notificado do conceito que lhe for atribuído, podendo protocolar junto à Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional no prazo de 10 dias o pedido de reconsideração, o qual será apreciado pela própria comissão e encaminhado ao responsável setorial para apreciação, conforme o caso. Artigo 12º. O sistema de avaliação de desempenho funcional será coordenado pelo secretário municipal de administração e pela Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional. Parágrafo 1º. Caberá ao secretário municipal de administração e à Comissão Central de Avaliação de Desempenho Funcional acompanhar todos os processos relativos à avaliação de desempenho funcional dos servidores municipais, zelar pela lisura, transparência e publicidade dos atos, encaminhar recursos à Junta de Avaliação de Desempenho Funcional e emitir parecer para orientação de decisão do senhor prefeito municipal. Parágrafo 2º. Para desempenho de suas atribuições, o secretário municipal de administração deverá diligenciar acerca do dispositivo desse capítulo. Parágrafo 13º. Constatada a necessidade, fica autorizada a criação de comissões de avaliação de desempenho funcional no âmbito de cada secretaria, mediante o decreto, o qual poderá estabelecer critérios e procedimentos próprios de avaliação de desempenho funcional, respeitando os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 14º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei complementar no que couber. Artigo 15º. Essa lei complementar entrará em vigor a data de sua publicação, retroagindo as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. José Carlos Pimenta Cabral, Secretário de Administração. Só a título de informação aos profissionais de saúde, que muito nos honra com a presença aqui esta noite, hoje o início das sessões ordinárias se dá unicamente a leitura de projetos. Depois das leituras, no expediente, nós vamos passar a mão da Comissão de Finanças e Justiça dessa casa, todos os projetos que tem a presidência do vereador James, e no mais tardar, quando devolver à mesa, todos os projetos vão à votação. Então, hoje o dia é tirado mais para leitura, a título de informação, àqueles que nos honram com a presença aqui hoje. Com certeza, esses projetos, não havendo nenhuma modificação ou nenhuma emenda, deve entrar em votação no dia de amanhã ou no mais tardar na quarta-feira. Solicito o secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 38/2012. Projeto de lei 38/2012. Autoriza a afetação e doação de imóvel. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pedi pela ordem, senhor presidente, para que eu pudesse, neste momento, cumprimentar o Síndico de Saúde, porque nós temos aqui em mãos cópia do ofício 022/2011, do dia 13 de janeiro de 2011, quando o Síndico de Saúde começou a trabalhar de forma árdua, de forma incansável, para que o Estatuto dos Servidores da Saúde pudesse ser elaborado. Naquele momento, essa casa, mais uma vez, cedeu as suas dependências para que os servidores da saúde, sob a condução do Síndico de Saúde, pudessem, em janeiro de 2011, portanto, senhores vereadores, há mais de um ano, o Síndico de Saúde vem pelejando, vem lutando para que pudesse ser realizado, para que pudesse ser concretizado esse plano de saúde, esse plano de carga e salário. E não foi somente a parte da saúde. Outros servidores, nós temos os documentos aqui, também se reuniram em janeiro, fevereiro, março, portanto há um ano, de 2011, para que o Executivo pudesse ter sensibilidade. E agora, senhor presidente, senhores vereadores, a gente vê apenas um plano de carga e salário
que de certa forma agrada a uns, mas na maioria desagrada aos outros, porque não teve a devida explicação, não teve a devida demonstração, não teve senhor presidente, a conversa necessária que o patrão deve ter com o seu servidor, porque servidor nenhum estará satisfeito se ele não tiver esclarecido, se não tiver bem orientado naquilo que ele vai receber. Ele sabe da sua contrapartida de responsabilidade, ele sabe da sua preocupação, ele sabe que terá que deixar os seus filhos, sua esposa, para cumprir a sua tarefa. E agora, senhor presidente, lamentavelmente, a gente vê apenas um plano de cargos de salário ser aprovado às vésperas de um processo eleitoral e aí no afogadilho do momento em que não se pode discutir mais, porque está próximo a vetação do prazo pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu quero deixar registrado, senhor presidente, a minha preocupação. Quero deixar, senhor presidente, que é importante que o plano de cargos de salário seja votado. Mas é importante porque esse plano, senhor presidente e senhores vereadores, vai definir a vida das pessoas, vai definir a sua posição, vai definir o que ele quer e o que ele fará pelo município na contrapartida da agora para frente. Então eu quero deixar registrado e por isso eu trago aqui, caso queiram, a cópia do ofício de 13 de janeiro de 2011. Durante todo o ano de 2011, nós cobramos a promessa número 2 do senhor prefeito, que era de realizar o plano de cargos de salário. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 38/2012, autoriza a desafetação de imóvel do residencial Canaã para a Igreja Presbiteriana de Rio Verde. A Câmara Municipal de Vereadores aprova. Artigo 1º. Fica por executivo autorizado a desafetar 10.000 metros quadrados da área pública 7ª no residencial Canaã, destinada a equipamento comunitário, cuja totalidade perfaz 3.491/50 metros quadrados, continuando afetado o remanescente. Artigo 2º. Fica por executivo autorizado a doar o imóvel desafetado e tratado no artigo anterior, Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Artigo 3º. A doação autorizada por essa lei é feita em razão da retomada pelo município da quadra sede do setor universitário doada à Igreja Presbiteriana de Rio Verde, através da Lei 3.889/99, que fica revogado. Artigo 4º. Essa lei traz vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 39. Projeto de lei 39/2012. Autoriza a aquisição de parte de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica por executivo autorizado a adquirir parte de imóveis rurais já inscrito no perímetro urbano de Rio Verde, propriedade Fausto Ribeiro da Silva, sendo a primeira parte correspondente a 2.933,72 metros quadrados. E a ser retirada a totalidade do imóvel objeto transcrito R02 M57 843, cartório de registro de imóvel local, a segunda parte correspondente a 14.407,39 metros quadrados, retirada a totalidade do imóvel cuja transcrição R2 M56 448, cartório de registro de imóvel local a preço de R$100 o metro quadrado, parágrafo único. Os imóveis cuja aquisição trata do caput desse artigo serão utilizados pelo Poder Público Municipal para o prolongamento de vias urbanas, que permitirá o acesso à BR-060. Artigo 2º. As despesas com o cumprimento dessa lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei traz vigor de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 40. Não. Eu vou falar. Projeto de lei 40/2012 autoriza a prestação de indenização a prefeituras constituída em área de risco. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica por executivo autorizado a indenizar Márcio Borges Guimarães, Lidiane Almeida da Silva, Cleison Borges Guimarães, Adriana Oliveira da Silva Guimarães, com a quantia de R$50.000 para cada casal, em razão da retirada da benfeitoria
que lhe serve de moradia, construída sob a rede de alta tensão no Jardim das Margaridas, artigo 2º, respeito ao cumprimento dessa lei, correrão a conta do orçamento vigente, podendo abrir esse crédito necessário. Artigo 3º, revogada a disposição de essa lei da sua publicação. Gabinete Prefeito de Rio Verde, 12 de março de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadoras, assistência que nos prestigia, imprensa aqui presente. Pedi pela ordem, senhor presidente, para que eu pudesse cumprimentar o recém-eleito presidente do Sindiverde, o grande trabalhador do município, homem que já prestou, evidentemente, a sua parcela de contribuição, de trabalho em favor desse município. Ao mesmo tempo, senhor presidente, em que o cumprimento pela vitória democrática, pela vitória livre que foi realizada naquele sindicato, no Sindiverde, ele não pode manifestar, mas faço aqui a leitura do ofício número 42 de 2012, que nós encaminhamos no dia 6 de março, agora, ao então presidente, porque o Daniel não havia tomado posse, senhor Francisco Brito Machado, e que dizemos o seguinte, senhor presidente: senhor presidente, cumprimentando vossa senhoria e considerando que esse sindicato representa todos os segmentos do funcionalismo municipal, assim como atua na defesa dos interesses dos mesmos, solicitamos informar-nos sobre o vosso parecer quanto ao plano de cargos e salários dos servidores municipais, recentemente reformulado pelo Executivo. Cordialmente, assinei o ofício. Então, gostaria, senhor presidente, fazendo essa leitura, que o Sindiverde pudesse manifestar, como representante legítimo dos servidores municipais, acerca do plano de cargos e salários. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Irã. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, por presente, só aproveitando a palavra do nobre vereador Zé Henrique, agradecer também pelo Sindicato de Saúde, pelo empenho no plano de cargos e salários dos servidores da saúde, mas não esquecendo também que o Sindiverde teve sua contribuição, o próprio secretário Paulo do Vale e principalmente o prefeito de Juraci. E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre vereador Zé Henrique. Se na cartilha que ele tanto fala do prefeito de Juraci, está escrito lá que 1º de janeiro de 2009 o prefeito de Juraci ia pôr o plano de cargos e salário para ser votado. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Presidente, para que eu possa, o tempo em que cumprimento o nobre vereador Irã Cabral, dizer para ele que é exatamente no livrinho de compromisso. Não diz o prazo, mas também não diz que seria às vésperas de um processo eleitoral. Porque nós tivemos 2009, entendemos que 2009, nobre vereador, é exatamente o período de transição, mas 2010 foi o suficientemente de amadurecimento para que pudesse cumprir. E 2011, como cópia do ofício aqui, desde janeiro, o Sindi Saúde e outros segmentos do município estão trabalhando para que pudesse. Agora, como eu dissera, nobre vereador, agora no momento crucial do processo eleitoral de 2012, vem e precisa ser aprovado. Aí os servidores ficam numa dúvida, senhor nobre vereador, se aprovam o que não querem, o que não foi conversado, o que não foi dialogado. Se não aprovam, acomoda a administração. Então eles estão realmente numa encruzilhada. E é muito importante, nobre vereador, e eu já dissera isso até o próprio secretário Jerônimo Zé Carlos na reunião, que é importante que essa casa esteja atenta. Esteja atenta no seguinte, nobre vereador, é preciso que nós tenhamos entre o executivo e os servidores, eu pessoalmente fico com os servidores, porque o executivo teve tempo suficiente e os servidores não conhecem o plano que conhecem, estão apresentando. Muito obrigado, presidente. Só a título de informação, é vedado ao regimento dessa casa qualquer ato de manifestação, seja de palmas e apoio. Eu gostaria só de compreensão de vocês que nos prestigiam esta noite. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar todos os presentes, né? E também os que estão nos assistindo, né? O Marcos, do Instituto IPS, acabou de mandar uma mensagem, está aí prestigiando, agradecer os internautas, a imprensa, e perguntar ao vereador Zé Henrique, né?
Nós sabemos que ele também está preocupado com o plano, né? Sempre participou de reuniões, assim como eu participei, vários outros colegas participaram de comissões, reuniões, para debater esse plano esse tão esperado e almejado pelos servidores, né? Eu gostaria de fazer a pergunta ao mesmo: é de interesse de Vossa Excelência que seja aprovado, ou Vossa Excelência, né, sei que é um vereador atuante, um vereador que não faz politicagem, né, nós conhecemos Vossa Excelência, mas que, no fundo, correligionários de Vossa Excelência estão torcendo sim para que esse plano seja aprovado, para fazerem palanque amanhã ou depois. Mas para ter certeza aos senhores servidores, né, que nós iremos fazer de tudo, juntamente com as entidades que representam vocês. Sempre que fui procurado, estive presente nas reuniões, levo todas as reivindicações a quem de direito, estamos trabalhando para que 100%, não sei, tomara que todos fiquem satisfeitos 100%, mas o que nós pudermos fazer, com certeza será feito para beneficiar todos os servidores do município. Muito obrigado, senhor. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Pela ordem, senhor presidente, para que eu possa responder ao grande líder do governo, que tem desempenhado com muita garantia as funções de líder do governo nessa casa, defendendo o governo, demonstrando a sua coerência. Eu quero dizer ao novo vereador, e eu faço então dizendo ao governo, que eu sou pela aprovação, mas antes pela discussão, antes pelo debate, pelo diálogo. Até gostaria, senhor presidente, de sugerir a Vossa Excelência que o plano de cargos e salários que pudesse ainda em tempo hábil, de acordo com a legislação do TRE, porque é no afogadilho que esse plano vem apresentado, mas que nós tivéssemos inclusive sessões extras, porque o município não paga por essas sessões, para que a gente pudesse discutir exclusivamente o plano de cargos e salários. Porque já tenho aqui, senhor presidente, muitas anotações, muitas observações que têm chegado de todas as categorias e aquelas que nós próprios fizemos dentro das questões técnicas. Então, nobre vereador James, eu sou pela aprovação, mas antes sou pela discussão, pela transparência, pela forma de que os servidores devem conhecer o que eles estão, o que nós estamos aprovando e estamos aprovando em nome deles. Muito obrigado, senhor presidente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, é importante salientar, senhor presidente, que ainda, né, que há as discussões, aos debates, apesar da matéria não ter sido colocada em discussão ainda, senhor presidente, mas o momento se requer, e eu acho que é importante sim, senhor presidente. Eu acho que o governo, senhor presidente, tem tentado fazer da melhor maneira possível, tem trabalhado diuturnamente para que pudesse sim contemplar. Nós da bancada do governo tem presenciado em todas as reuniões a preocupação do governo em relação do plano de carreira dos servidores. O prefeito tem tido uma preocupação muito grande e tem feito todos os levantamentos, tem tomado todas as medidas possíveis para que pudesse trazer para esta Casa de Leis o plano de carreira dos servidores. E a intenção do governo, senhor presidente, é de contemplá-la todos, sem exceção. E tem trabalhado em prol disso. E o governo também, senhor presidente, tem mostrado assim, uma tamanha democracia em relação a essa questão, senhor presidente. Para você ter uma ideia, hoje, no decorrer do dia, teve reuniões com alguns servidores nesta Casa de Leis, aonde já foi apontado, senhor presidente, por alguns servidores em debate, em discussões com o secretário de Planejamento, em relação a algumas questões, e já foi ajustado, já foi acertado isso. Acredito eu que nessa semana de debate, senhor presidente, sem sombra de dúvida, nós conseguiremos sim aprovar o plano de carreira dos servidores, e tomara nós, e é o pensamento do governo, e é o pensamento de todos os pares desta casa, sem exceção, que nós consigamos, senhor presidente, aprovar um plano de carreira onde venha sim atender a necessidade e venha sim contemplar, senhor presidente, na melhor maneira possível, todos os servidores dessa casa. Esse é o pensamento desta Casa de Leis, esse é o pensamento do governo, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguiríamos chegar num bom senso. Ainda em tempo, senhor presidente, nós temos que lembrar também que nós temos, às vezes não é questão de afogadilho, senhor presidente, mas nós temos que tomar um cuidado também, não, vereador Zé Henrique, porque nós temos aí a questão do pagamento dos servidores. E nós temos aí um prazo para poder fechar a folha de pagamento, porque
A vontade do governo é de pagar, né, nesse pagamento agora, e para isso tem que fechar a folha de pagamento. Então acho que não é questão de afogadilho, não, é questão sim. Nós começamos já passo a passo, está avançando, já houve algumas mudanças hoje solicitadas por alguns servidores, e eu acredito que no decorrer da semana nós teremos tempo hábil para poder debater, para poder discutir e sim aprovar o plano de carreira aonde vem contemplar os servidores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao nobre colega Celso do clube que a preocupação do governo é grande, porque em 2010 houveram diversas manifestações e nós cobramos do governo a elaboração do plano de carga e salário. 2011, está aqui, novo vereador, dia 13 de janeiro de 2011, esta casa, e Vossa Excelência, não me recordo, precisaria ver a fita, Vossa Excelência esteve na primeira audiência com os servidores da saúde. Então essa é a pressa do governo, janeiro de 2011, março de 2012, agora que apresenta o plano e está com pressa, não consigo entender. Outra coisa, novo vereador, é preciso saber o seguinte, como é que os servidores da saúde vão caminhar, como vão ser feitos os serviços sem a parte administrativa da saúde? Como é que os professores vão fazer os seus trabalhos sem a parte administrativa, sem as merendeiras, sem o pessoal de secretaria? Como é que vai fazer? Então é preciso que haja uma discussão em todos os níveis. Eu quero cumprimentar e repito, novo vereador, o pessoal do Centro de Saúde que desde janeiro de 2011, mesmo antes, está ininterruptamente trabalhando para que o plano deles pudesse ser apartado e foi hoje o projeto de lei 36. Agora, Vossa Excelência dizer que esse governo tinha preocupação com o plano de cargo de salário, Vossa Excelência me desculpa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador Celso. Às vezes o novo vereador José Henrique não entendeu bem. Eu falei que nós entramos na semana de debate, onde a democracia ela é constante nesse processo, e nós temos tido a oportunidade, sim, de estar conversando com servidores de alguns setores, de estar discutindo, para que nós pudéssemos conseguir a elaboração do plano de carreira. E, de forma alguma, discriminar esse ou aquele, vereador, não foi isso. Muito pelo contrário, as palavras que eu disse. Que tomara que nós consigamos, na semana de debate, fazer com que todos os servidores, sem exceções, seja contemplado, que seja feita justiça com todos os servidores. Porque eu disse que esta é a vontade do governo, e esta é a vontade desta Casa de Leis, sem exceção. E nós estaremos trabalhando para isso. E a democracia é tão grande, que até o próprio novo vereador que é da oposição foi convidado para poder participar numa dessas reuniões onde se tratava do plano de carreira dos nossos servidores. Então eu não tenho dúvida nenhuma. O vereador José Henrique, os vereadores da bancada do governo, que dá sustentação para o governo, a intenção e a vontade de todos é de que aprove este plano de uma forma que vem contemplar, que vem beneficiar todos os servidores do nosso município. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu sei que haverá ainda as apresentações, mas eu quero dizer ao nobre colega Celso do Clube que eu fui convidado pelo líder de governo na reunião que nós tivemos com o pessoal da educação na parte administrativa. Até aquele momento liguei para o secretário José Carlos às 17h30 da segunda-feira para que eu pudesse obter a resposta do ofício nosso da quinta-feira, que pudesse ser enviado a cópia do plano de carga de salário. Como não recebemos na quinta, não recebemos na sexta e não recebemos na segunda até às 15h30, liguei pessoalmente para o Zé Carlos. O Gerão vai te convidar. Esse convite não aconteceu. À noite, o líder de governo presente, sabendo disso, porque eu falei em público e repito aqui, aí fui convidado pelo líder de governo. E até foi interessante, o vereador Celso, quando eu entrei na reunião, houve um silêncio total. Parece que tanto a parte dos colegas da bancada governista, como o pessoal que representava o executivo, ficaram sem respirar quando eu entrei na sala naquele momento. Dava para ouvir os mosquitos que estavam, se tivesse por ali. Então, eu agradeço de repetir isso ao líder de governo, que me convidou na sexta-feira, na reunião que nós tivemos aqui com o pessoal da educação na parte administrativa. Então, é isso aí. Mas nós queremos, novo vereador Celso, vice-presidente Celso,
é exatamente discutir, porque essa discussão ainda não aconteceu. Se ela tivesse acontecido pelo Executivo, os servidores não estariam procurando Vossa Excelência, nem o livro do governo e nem. Nós estaremos aqui apenas para aprovar com o veredito dos servidores que estariam sendo negociados, atendidos, conversados com o Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, a maneira que o vereador Zé Henrique expressou, né, dá a entender que os vereadores da base aliada estavam fazendo coisa errada. Ninguém assustou não, vereador. Todos os colegas estavam sabendo do convite que eu tinha feito a Vossa Excelência. Né, que não fazemos nada às escondidos. Nós sabemos da contribuição que Vossa Excelência poderia estar dando naquela reunião. E como foi dito pelo secretário de Articulação Política, aqui nessa casa eu falo em nome do prefeito. Então, se eu convidei Vossa Excelência, foi uma extensão do prefeito municipal. Convidou Vossa Excelência, pediu para que eu convidasse o vereador Luiz César. Ele, infelizmente, estava com compromisso na capital, né? Não consegui falar com ele por telefone, mas de manhã ele me retornou, ele pediu até desculpa por não estar presente na reunião. Então, ninguém está fazendo nada escondido. Não tem medo de Vossa Excelência, não. Pela ordem, senhor presidente. Eu estou pela ordem, senhor presidente. Desculpa logo ali, Diego Velar, se pensei que Vossa Excelência ia encerrar. Desculpa. Não encerrei ainda não. Viu, senhor presidente? Então, o vereador José Henrique, ele tem que tratar os vereadores da base aliada com mais respeito. Né? Nós estávamos na reunião, né? Até agora eu não entendi. Estou assustado dele falar que os colegas assustaram com ele ali dentro. Uai, ele é um vereador que contribui muito com essa casa. Né? Inclusive, eu gostaria de agradecer em público o tanto que o senhor nos ensina aqui nessa casa. Né? Tanto é que apelidamos o senhor carinhosamente por professor. Então, nós temos um respeito, uma admiração, e é lamentável que Vossa Excelência ache que nós assustamos com Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Nobre líder de governo, eu não disse que Vossas Excelências estavam fazendo nada errado, nada equivocado. Eu disse que a minha presença não era esperada por colegas, porque eu já tinha, inclusive, informações de colegas aqui da Câmara, de outros vereadores, que talvez eu não fosse à reunião. Então, eu quero deixar Vossa Excelência que houve uma certa preocupação quando eu entrei, sim, naquele ambiente que estava. E eu estava na Câmara desde o começo, vários vereadores sabiam e não me convidaram. Então, é esse o registro que faço e reforço aqui. Não me referi que Vossa Excelência estavam fazendo qualquer coisa equivocada ou errada. Referi apenas que a minha presença na reunião da bancada, para ouvir sobre o plano de cargos e salário, trouxe surpresa, sim, aos colegas e à representação do Poder Executivo. Muito obrigado, presidente. Na ordem, vereador Irã. Senhor presidente, só uma dúvida aqui. O plano é de 99, né? Eu não lembro eu tinha frequentador assíduo da Câmara Municipal, fui funcionário público. Eu não lembro do vereador Zé Henrique do mandato passado, com essa veemência de cobrar o plano de cargo e salário. Só que eu frequentava aquele lugar, eu não lembro. Já era para 99, já era para 7, 8 anos. Eu não lembro dessa cobrança toda que agora ele cobra com essa veemência que está em cima de eleição. Eu não lembro dessa cobrança toda dele no mandato passado. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, ainda em cima do que nós estamos discutindo aí, senhor presidente, eu acho que as discussões, elas aconteceram, e se porventura não deu para acontecer, às vezes no parâmetro que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas ainda está em aberto, conforme eu já disse anteriormente. Hoje já houve servidores que aqui nesta Casa de Lei esteve, conversando com o secretário de Planejamento, já houve avanço em alguns pontos que eles achavam que deveria ser melhorado. Então isso é democracia, senhor presidente. E o governo do prefeito Juraci tem feito isso desde quando assumiu no seu primeiro dia de mandato. Democracia tamanha, senhor presidente, que permitiu com que o nobre e grande vereador dessa Casa de Leis, o vereador José Henrique, pudesse participar conosco de uma reunião onde ela era da bancada que dá sustentação ao senhor prefeito. E eu posso dizer para você, vereador, que eu não calei não. Fiquei assim um pouco meio curioso, porque nós sabemos que Vossa Excelência, o vereador Luiz César, que são vereadores de oposição, sempre tem debatido, sempre tem discutido os projetos, às vezes levanta questões daqui, questões dali, mas tem votado de forma significativa com o governo, porque são todas matérias que vêm, né, de encontro com a nossa sociedade, que vêm de encontro com a nossa comunidade, trazendo assim benefícios para o Rio Verde. Então, isso aí da tamanha de democracia que Vossa Excelência exerce,
e o prefeito ser um homem bastante democrático também, fez com que Vossa Excelência participasse dentro dessa democracia de uma reunião onde foi convidada Vossa Excelência. E eu não tenho dúvida que, com o conhecimento de Vossa Excelência, houve contribuições, a presença de Vossa Excelência lá e o respeito de todos os pares da casa por Vossa Excelência. Muito obrigado. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pedi pela ordem porque nós precisamos avançar no serviço. Da minha parte, eu pretendo encerrar essa nossa discussão. Mas eu quero dizer ao novo vereador Irã que no programa de Paulo Roberto Cunha não estava previsto, e ele não distribuiu a cartilinha azul na reforma do plano de carga e salário. E naquele período que Vossa Excelência estava como espectador, porque não fazia parte daquele pleito, do mandato 2004-2008, Vossa Excelência foi nobremente eleita agora em 2008, então eu quero dizer a Vossa Excelência que existem 12 leis que alteram o plano de carga e salário, estão aqui, ó. E essas leis, nem sequer, muitas delas nem sequer foram olhadas na elaboração do plano. E por isso eu posso afirmar que é afogadinho. São 12, está aqui, ó. Então, é isso. Houveram diversas leis, foram feitos diversos ajustes, e agora o plano de carga e salário está ficando um retalho. Porque enquanto nós devíamos revogar as leis anteriores e fazer um plano de carga e salário com as medidas novas, nós estamos tratando exatamente da reformulação da Lei 3.853. Quando Vossa Excelência estudou, eu tenho certeza que estudou muito, que Vossa Excelência pegava a Lei 3, agora a nova proposta, falava no artigo da Lei 4.771. Ao mesmo tempo, depois falava na 5.440, na 5.201. Então, fica difícil. Então, é isso que eu quero dizer a Vossa Excelência, foi um compromisso, e o Síndico de Saúde desde janeiro, e nós tivemos o ano todo para fazer isso, cobramos o ano todo para que pudesse ser feito. Agora, quer Vossa Excelência me dizer que não é no afogadilho, eu tenho mesmo que ficar calado. Muito obrigado, senhor presidente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Palavra franqueada. Não havendo... Posso passar a palavra, senhor presidente? Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, pedi a palavra para a apresentação de alguns requerimentos e de alguns projetos de lei. Requerimento número 44/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve, após ouvir o plenário, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao diretor regional dos Correios de Goiás, senhor Sérgio Douglas Repolho Negre, solicitando do mesmo instalação de uma agência de Correios no conjunto Morada do Sol, pois facilitará a vida dos moradores e dos bairros adjacentes. Requerimento número 45/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Obras, senhor Dr. Luiz Carlos Sabino, solicitando mesmo a operação tapa-buracos, mais uma vez, no distrito de Oruana. Requerimento número 46/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao superintendente, ao secretário de Transportes, senhor André Luiz Abreu Ferreira, solicitando do mesmo viabilizar condições de tráfego na estrada que dá acesso à Escola Municipal de Ensino Fundamental Monte Alegre, pois a mesma está intransitável para chegar na escola. Professores que me procuraram hoje. Esses são os nossos requerimentos. E quero também, senhor presidente, a apresentação de dois projetos de lei. Projeto de lei número 21/2002 dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Rio Verde cumprir tempo determinado que menciona para atendimento ao público e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos públicos e privados de Rio Verde, INSS, DETRAN, cartórios de registro de imóveis, registro civil, registro de ofício e notas e tabelionatos, casas lotéricas, supermercado, hipermercados e lojas comerciais, obrigados a disponibilizarem aos seus usuários recursos como espaço, materiais e funcionários suficientes para o atendimento ao público seja feito em tempo razoável. Parágrafo único. Considera-se tempo razoável para o atendimento. Inciso 1º, 25 minutos para os dias normais. Inciso 2º, 30 minutos para os dias
às vésperas ou após feriados prolongados. Artigo 2º. As casas lotéricas, por atender usuários de diversas esferas de apostas mantidas pela Caixa Econômica Federal, deverá disponibilizar caixa prioritário para atendimento de cunho bancário, pagamentos diversos, independente dos mantidos para as apostas. Artigo 3º. Os estabelecimentos públicos e privados constantes nesta lei deverão proporcionar acessibilidade e atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Artigo 4º. Para aferição do tempo, em conformidade com esta lei, deverão os usuários, ao adentrarem nesses estabelecimentos, receber senha com horário registrado, assim como ticket ou cupom fiscal com registro do horário de atendimento. Artigo 5º. Deverá ser afixada em lugar visível ao público placa com tamanho adequado que indique o tempo máximo de espera previsto nesta lei, juntamente com o telefone do PROCON. Artigo 6º. Nos casos de descumprimentos desta lei, o PROCON aplicará as penalidades contidas no artigo 56 da Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, tendo os estabelecimentos 180 dias para adequarem aos esquemas estabelecidos. Assinado por mim, vereador José Henrique de Freitas, do PMDB. Quero também, senhor presidente, apresentar o projeto de lei número 22/2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos, como restaurantes, bares, lanchonetes, barracas em feiras livres e similares, a acondicionarem recipientes próprios, o óleo, gordura vegetal ou animal, derivado das frituras diversas. A Câmara de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos comerciais que utilizam óleo, gorduras de origem vegetal ou animal, para frituras diversas, a acondicionarem os produtos após o uso saturado em vasilhames próprio para posterior coleta. Parágrafo 1º. Tal medida visa coibir o despejo de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal na rede de esgoto, assim como incentivar os processos de reciclagem e refinação desses produtos. Parágrafo 2º. Em tempo oportuno, poderá o Poder Executivo instituir programa que estenda a coleta aos consumidores domésticos, através de pontos estratégicos para depósito. Artigo 2º. A coleta deverá ser executada por empresa ou cooperativas capacitadas para tanto. Artigo 3º. A entidade responsável pela coleta e beneficiamento desses produtos deverá promover campanhas de conscientização da opinião pública, inclusive de usuários domésticos, visando reconhecer essa estratégia como fundamental para a preservação dos nossos mananciais. Artigo 4º. Ficam o Departamento de Postura da Secretaria de Ação Urbana e a Superintendência Municipal do Meio Ambiente, responsável pela fiscalização dos estabelecimentos e das entidades responsáveis pela coleta, assim como pela aplicação das multas, de acordo com as leis 3.635/98, que é o Código de Postura, e 5.090/2007, que é o Código Ambiental. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Assinada por mim, José Henrique de Freitas, bem como os projetos de lei e os requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Não havendo consulta plenária, se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho o presidente da Comissão de Finanças e Justiça, tem o vereador James como presidente. Projeto de lei complementar 24, projeto de lei 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, projeto de lei complementar 36, projeto de lei complementar 37, projeto de lei 38, 39, 40, os projetos
de autoria do vereador José Henrique, número 21 e o número 22, para os seus devidos pareceres. Esgotado o horário regimental, pela ordem, vereador James. Convocar a Comissão de Finanças e Justiça para reunir amanhã às 10 horas na sala de reuniões para deliberar a respeito aí dos projetos. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, vereadoras, público em geral, imprensa, e declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando para amanhã em seu horário regimental.